rolar. Após confronto na Avenida Paulista, Dória barra manifestações contrárias no mesmo dia. E as novas regras da quarentena entram em vigor aqui no estado de São Paulo. E também no estado do Rio de Janeiro. E olha só, o governo Bolsonaro nomeia o chefe do gabinete, o senador Ciro Nogueira, para a presidência do FNDE. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo. Agora 22 horas 15 minutos. Nós tivemos um probleminha aqui para entrar no ar. Judite já está aqui, eu estava com saudade. Nós ficamos uma semana fora do ar para a gente poder ajustar aqui o nosso novo sistema de exibição. A partir de hoje, às 19 horas, você já pôde contar com a nossa grade de programação nova no site. Então a gente tem toda uma grade de programação agora no site. Hoje começou às 19 horas, mas ela é 24 horas, você pode assistir a qualquer momento. Então basta entrar no nosso site www.wtvbrasil.com.br. Lá você pode acompanhar toda a nossa programação. E é de graça, e é livre, e quantas vezes você quiser com gato passando, porque aqui é o Jornal com Gato. É isso aí, começando o nosso Jornal com Gato, que a Judite está aqui toda, né? Ela tava com saudade, que ela já tá causando aqui, né? E pediram para você já entrar em contato conosco, você tem várias ferramentas. Se você está assistindo pelo site, tem a seção Contato. Se não, você pode entrar aqui pelo nosso facebook.com/WTV Brasil. Lá você pode ir no nosso chat, e daqui a pouquinho eu vou ver as opiniões de vocês e tudo mais. Agradeço pelo carinho da audiência, tá bom? Lembrando que depois aqui no Fato Brasil você vai poder assistir o etc. na nossa grade no nosso site. Ah, mas Vitor, eu não tenho muito tempo para ficar assistindo no site, não sei o que lá. Toda a nossa programação original, ela fica disponibilizada no nosso Facebook e no nosso YouTube. E nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e pelo nosso site. Multiplataforma para você. Você pode assistir pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, pelo celular. Enfim, basta ter uma conexão com a internet. E que o nosso sistema ele é compatível com a grande maioria dos sistemas operacionais dos navegadores do mercado, né? Basta você ter um dispositivo conectado à internet, inclusive Smart TV, viu? Se você acessar na sua Smart TV o seu navegador, a grande maioria dos navegadores das Smart TVs também você pode assistir a WTV Brasil, inclusive deixar em tela inteira aí. Nós estamos sempre trabalhando uma qualidade legal. Ah, mas Vitor, mas tem todo o conteúdo de vocês no YouTube e no Facebook. Por que eu vou assistir o site? Porque no site nós temos conteúdos exclusivos para o site, onde você vai contar com uma gama também de programas, da linha de shows, da linha de entretenimento, que você só vai conseguir assistir no site. Então, entra lá, wtvbrasil.com.br, 24 horas por dia de programação especial para você, para não reclamar que não tem TV, que não tem opção. Aqui, a WTV Brasil é a opção. E vamos então começar o nosso programa de hoje, né? E desde já, eu não poderia deixar de abrir o nosso jornal hoje, uma vez que a gente tenha tido aqui a questão, principalmente a questão racial e o fascismo tem sido pautas todo dia, né? Toda hora, né? E o que acontece? Desde que na semana passada teve aquele grupo de policiais que praticamente assassinaram o George Floyd, né, que ajoelharam no pescoço dele, né, enforcando não, né, enforcar com a mão. Me fugiu a palavra, me desculpe, é muita coisa aqui para fazer ao mesmo tempo, a gente pode um pouco. Mas desde que isso aconteceu, estourou nos Estados Unidos uma onda de protestos antirracistas e antifascistas, né? Por que de repente os antifas, né, como são conhecidos, que são os manifestantes antifascismo, aliás, antifascista ao qual eu me identifico, afinal, para você ser antifascista,
se você é contra o antifascismo, então é porque você é a favor do fascismo, né? É uma coisa ou outra, é o sim ou não, né? Não tem como você não ser a favor do fascismo sem ser... Se você for a favor do fascismo, você não gosta de antifascista. E o que acaba acontecendo aqui? Naturalmente que racismo, nazismo e qualquer filosofia extremista, principalmente extremista da direita, ela acaba batendo no fascismo, né? Na verdade, são políticas e são atitudes e são filosofias que andam abraçadas mesmo. Abraçadas igual igual as bolachinhas recheadas, sabe? Todo mundo abraçadinho ali. Então, geralmente uma pessoa que se declara nazista, ela vai ser fascista, obviamente, porque é a linha de raciocínio desses regimes. Judite, sossega, Petúnia. Enfim, e ontem, né, ontem aconteceu naturalmente, como já está acontecendo todo domingo, aconteceu diversos protestos pró-Bolsonaro. Só que desta vez, aconteceu diversos protestos pró-democracia. Em sua maioria, né, em sua quase totalidade, por antifascistas. Exatamente. Então, para deixar bem claro, o antifascista não é o Black Bloc, tá? O antifascista é aquele que é anti, ou seja, que é contra o fascismo. Naturalmente que no nosso país, nos Estados Unidos também, no mundo de uma forma geral, mas muito nos Estados Unidos e aqui no nosso país, se instaurou muito isso. A pessoa que protesta a favor do Bolsonaro, nós temos tido diversos exemplos, inclusive do próprio presidente, de que existe um orgulho aí, né, uma aceitação, estão colocando em práticas vários rituais, por assim dizer, várias questões que são da supremacia branca, ou seja, nazistas e racistas e tal. E eu acho que depois do George Floyd, depois do João lá também aqui aqui em São Paulo, a Marielle há 2 anos atrás e tal, depois de tudo isso, estourou também aqui. Então não foi só o protesto pró-Bolsonaro, não. Teve protestos contra. E naturalmente que as polícias dos seus estados, a mando dos seus governadores, eles foram repelir não quem estava protestando contra a democracia. Porque protestar contra a democracia brasileira, chamar regime militar, protestar querendo destituir poder do STF, da Câmara, enfim, essa coisa toda é contra a lei. Então, naturalmente, que a polícia deveria reprimir. Mas não, a polícia foi reprimir os protestos pró-democracia e a mando dos seus governadores, que também andam abraçadinhos com o fascismo, como o João Dória aqui, o Witzel no Rio de Janeiro, né, o Crivella, e todas essas pessoas que elas não aceitam uma discussão e tudo mais. Como eu disse aqui, são todos iguais ao Bolsonaro, dada a sua proporção, né? De qualquer maneira, a gente tem um videozinho aqui para mostrar como foi a manifestação antifascista aqui na Avenida Paulista. Então vamos rodar aí e a gente vai conversando enquanto isso. Ó, como vocês podem ver aí, ó, essa é uma manifestação que ela foi chamada pelas principais torcidas organizadas dos principais clubes paulistas, né? Que é o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos.
entre outros que estavam ali também, que são as torcidas antifascistas. Chamaram esse ato pró-democracia, indo contra a linha do protesto que estava da metade de lá, perto da Fiesp, da Avenida Paulista, que era o protesto pró-Bolsonaro. Naturalmente, você pode perceber que os gritos de ordem estavam sendo feitos, o protesto estava sendo pacífico, naturalmente que a força policial aí nesse lado estava muito maior do que no outro lado. E isso foi o que todos os jornalistas presentes viram, né? Então, é o que acontece. Aí você vai ver um momento em que o cara, o pró-Bolsonaro, foi discutir com o outro. Você foi pra Ucrânia, seu merda! Seu racista! Racista, seu cu, seu lixo! Ignorante! Ignorante! Ele falou que ele é herói de guerra. Eu não sabia que o pessoal que lutou na Segunda Guerra Mundial ainda era tão novo, assim, ou na Guerra do Paraguai, né? Porque eu não lembro de ter guerra mais nova aqui. Para ser herói de guerra, assim, né? Mas tudo bem. Essas manifestações aí, esses embates, pequenos embates que foram vários, né? Entre os pró e os contra, acabaram no final da... Você vai ver agora uma mulher aí com um bastão, né? Que estava protestando pró-Bolsonaro, pra fechar, olha ela com o bastão aí, ó. Vai fazer merda tudo. Fascista é você, ó. Você é fascista. Ela pode andar com esse taco de beisebol? Ô, isso é arma branca, policial. Policial, ela pode andar com esse taco de beisebol? Isso é arma branca, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse... Aí os jornalistas fazendo as perguntas, o policial não responde naturalmente, a mulher tava com uma arma branca lá e beleza, ok. Se fosse do outro lado, iam falar que era um monte, que estavam quebrando tudo e aquela coisa toda, como sempre. Não é de hoje que eu vejo manifestação onde a direita sempre acaba sendo valorizada. Ainda mais, né? E você vê, bandeira dos Estados Unidos, diz que é patriota, mas com a bandeira dos Estados Unidos. É isso que eu não entendo, né? E tá aí o final. E como sempre, qualquer manifestação, se é professor, se é estudante, se é gente querendo democracia, se é antifascismo, ou seja, contra o fascismo, acaba assim, explosão. Agora, se fosse carreata de gente rica, se fosse gente pró-governo, querendo derrubar a STF, querendo derrubar o poder, querendo, pedindo intervenção militar, aí não tem bomba, aí é tudo bem, né? E isso que é ruim. Ah, Vitor, você está se posicionando? É claro que eu estou me posicionando. Tá errado. Tá totalmente errado. Nós somos uma democracia. O que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Ah, mas eu não concordo, tudo mais. Você tem o direito de não concordar. Ah, mas o jornalismo ele tem que ser imparcial. O fato é imparcial. Aconteceu. A minha opinião não vai ser imparcial nem aqui e nem na China. Eu já disse isso várias vezes aqui. Né? Estou falando isso aqui porque é importante que a gente noticie, né, todos esses acontecimentos, porque são coisas importantes, né? O que está acontecendo é que as pessoas estão em casa. E a coisa está acontecendo, estão pedindo para derrubar. E, na verdade, toda essa bagunça, e eu vou falar aqui, até para outra câmera aqui, ó. Toda essa bagunça, eu já tinha falado isso. Bagunça, quando eu falo, essa bagunça que está no Brasil, né? Eu disse aqui no final de março de que era isso que o presidente estava querendo. Tudo indicava, ao meu ver, é que ele queria que se tornasse uma situação insustentável para que houvesse desculpas para esse discurso pró-militarismo. E é basicamente isso que ele fez, não é verdade? É basicamente isso que está acontecendo. Hoje nós passamos a marca dos 30 mil mortos aqui no Brasil, né? Já são mais de 400 mil casos, isso o dado oficial. Isso que a gente não está contando os subnotificados. Agora, você imagina, será que isso não é todo um motivo, o presidente gerar tantas crises e tudo mais, que é justamente para poder vir com aquela historinha de ter que chamar militar? Né? Então é o que eu acho, é o que eu vejo, é o que está acontecendo, queira ou não. Enfim, essa foi a entrada e o governador João Dória disse que agora os protestos não vão poder acontecer, dois protestos no mesmo lugar, que são contra um com o outro para evitar a violência e tudo mais. Ele disse que a polícia jogou bomba no protesto antifascista para poder não ter
vítimas, não ter violência, né? Mas é engraçado que a violência é sempre chamada pelo outro lado, né? Mas o outro lado, como a gente de bem, né? Que fala que é o pessoal de bem, né? O cidadão de bem, né? Você sabe que os nazistas também falavam que era cidadão de bem, né? Então é isso. O cidadão de bem não pode tomar bomba, bala de borracha. Mas ele pode xingar, ele pode levar bastão pra bater nos outros. Enfim, pode xingar à vontade, pode irritar, pode... Aí o outro lado não. O outro lado tem que tomar. Eu já estive, infelizmente eu não tenho condições físicas de fazer cobertura de protesto hoje em dia. Mas eu já cobri muito protesto. Já inalei muito gás lacrimogêneo. Então eu falo, aqui em São Paulo principalmente a situação é a mesma. A Ju comentou que também o pior foi em Brasília, na noite anterior, no sábado à tarde para a noite, em que saiu um pessoal aí com a Ku Klux Klan, né? Ou seja, com as tochas dos nazistas, né? Num protesto pró-Bolsonaro. Eu acho engraçado como a gente normatizou isso. Será que para ser cidadão de bem eu tenho que ser nazista? Eu tenho que ser fascista? Eu tenho que ficar tomando copinho de leite como símbolo da supremacia branca? Se é para ser cidadão de bem assim, então não. Então não sou não. Já falei até para um amigo meu que me assina aqui, ó, beijo, né? Então não vou falar quem para não dar discussão, mas já falei que se cidadão de bem tem essa conotação, então eu prefiro ser o cidadão de mal, tá bom? Então eu sou o cidadão de mal. Ah, mas se ser direita é ser nazista, então eu sou esquerda. Ah, mas se eu defendo democracia, se eu defendo os poderes, se eu defendo o sistema, um sistema mais democrático, mais justo, eu sou de esquerda, então eu sou de esquerda, entendeu? Vai ser sempre assim aqui comigo. E é isso, essa é a minha opinião e eu não poderia deixar de falar essas situações. Manda sua opinião aí pra mim aí que eu quero ler. Tá? Obrigado, Ju Sampaio, pela audiência aqui, pelos comentários. Né? Eu sei que é ruim quando a gente fala isso e tem pessoas que me assistem que não gostam. Tem gente bolsonarista que me assiste, eu sei que me assiste e não gosta quando eu falo as coisas aqui, e aí sai, deixa a audiência lá embaixo, mas não tem problema. Eu tô fazendo um jornal aqui pra falar a verdade. Se você não gosta, você pode sair, não há problema nenhum. Né? Então mando um abraço pro Gabriel Freitas, a Ju Sampaio, né? E deixa eu ver se tem mais alguém. A Ju dando o joinha, a Ju Borges. Ju, um beijo, Ju. Daqui a pouco eu tô com vocês aí no ônibus, hein, Ju? Ela trabalha aqui, ela é cobradora da linha noturna aqui. Enfim, mas vamos para os outros assuntos, né? Que são todos ligados, naturalmente, né? Então, as novas regras de quarentena entram em vigor nessa segunda-feira aqui em São Paulo, né? Então, elas estão entrando em vigor e pelo decreto publicado no Diário Oficial do município no último sábado, a medida foi prorrogada até dia 15 de junho, ou seja, a quarentena no município, né? Com isso, permanece proibido o atendimento ao público em todos os estabelecimentos de atividades consideradas não essenciais no município. Entretanto, a partir dessa segunda, a Prefeitura de São Paulo começa a receber os protocolos dos setores que serão autorizados a retomar o serviço nesse mês. Por quê? Porque o governo do estado estabeleceu esse protocolo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui a primeira imagem, ó. Isso aqui são as zonas, né? Então são 5 zonas. Nós somos uma zona laranja no meio de uma zona vermelha, dizendo que o município de São Paulo não está tão ruim quanto em volta. Tem gente que está dizendo que isso é uma informação meio mentirosa, enfim. E isso aí seria as zonas do estado de São Paulo, de acordo com a cor. Aí você pode ver na segunda imagem, vão ser liberadas outras coisas. Então, por exemplo, no vermelho ninguém é liberado. No laranja, algumas coisas já começam a ser liberadas parcialmente, como shopping centers. Aí no amarelo, se liberam mais algumas coisas, no verde mais algumas coisas, e no azul seria a abertura total. Né? Então, seria esse o critério que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo ainda na semana passada. E São Paulo está agora no laranja, de acordo com essa questão. Né? Aí, nesse plano de reabertura econômica, a capital paulista ela foi colocada em fase de controle, né, que é laranja, com a possibilidade de liberações de alguns setores, né, como shoppings, comércios, escritórios e atividades imobiliárias e concessionárias, tá? No Rio de Janeiro, gente, também, similar a São Paulo, também está acontecendo a abertura gradual, né? Então, a gente tem uma imagem aí de como é que vai funcionar a abertura do Rio de Janeiro, tá aí na tela para vocês, que é muito parecida com a de São Paulo, as cores mudam um pouco, mas é basicamente a mesma coisa, né? Então, a cidade do Rio vai flexibilizar as medidas de isolamento social a partir desta terça-feira, ou seja, a partir de amanhã. E o anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella. Segundo ele, será uma reabertura lenta, gradual e com segurança das atividades econômicas da cidade. A retomada será dividida em 6 fases, como você está vendo aí na tela, com previsão de duração de 15 dias cada. Caso a curva de contaminação e mortes por Covid-19 se mantenha estável, a primeira delas já começa nesta terça-feira, né?
E o que você acha aí dessa reabertura? Você acha que vai funcionar? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas. E, gente, é o seguinte, ó. Dado todos esses protestos, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa segunda-feira que vai enviar militares norte-americanos às ruas do país caso os governadores e prefeitos não ponham fim à violência nos protestos antirracistas que ocorrem pelo país após a morte do ex-segurança negro, George Floyd, né? Essas são informações do G1. O Trump disse que as cenas de violência nos Estados Unidos são atos de terror doméstico. No fim de semana, né, o presidente dos Estados Unidos afirmou que declararia o movimento antifascista, Antifa, um grupo de terrorismo local, enquanto falava um protesto era reprimido nos arredores da Casa Branca, que chegou a apagar as luzes e o Donald Trump ter que sair andando, né? Além disso, Trump disse que faria o possível para garantir o cumprimento do toque de recolher. Ou seja, diversas cidades dos Estados Unidos, inclusive Nova York e Washington, declararam a medida, porém em vários locais os protestos continuam mesmo com a restrição, porque o povo cansou. A verdade é essa, né? E o que eu vou... Agora, assim, por que eu estou falando do Trump? Porque essa medida, muito provavelmente, vai ser copiada pelos governadores e pelo Bolsonaro aqui no Brasil daqui a pouquinho. Porque aqui também está acontecendo os protestos antifascismo. E a tendência é que esses protestos cresçam no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, que é onde a gente está tendo essa inflamação, né, que depois desse estopim todo que aconteceu com a morte do Jorge, né? Do Jorge, aqui no Brasil, com o João, como eu já tinha dito, entre outros, né? Que esses são alguns nomes de muitos anônimos que morrem aí, muitos negros pobres que são mortos assim como nada, né? E que entra basicamente normatizado pela essa mídia e pelo sistema, né? Basicamente é isso. Então, naturalmente que essa coisa toda, e o Trump, né, numa atitude que já era de se esperar, dado o posicionamento dele, ele vai declarar que é terrorista o antifascista. Aquele que é contra o fascismo vira terrorista. Agora, um monte de protesto, inclusive nos Estados Unidos, da supremacia branca, de nazismo, entre outras coisas, isso não vira terrorismo, né, Trump? Aqui no Brasil a mesma coisa. Já, como eu já mostrei aqui no começo do jornal, já tratam protestos pedindo democracia e antifascista como coisa terrorista, como vagabundo, como bandidagem. Isso é normal, porque tudo que vem da periferia, que vem do povo, que vem da população negra, da população LGBT, enfim, da população que não é branca e da elite, né? Tudo que vem de baixo aqui é criminalizado no nosso país, seguindo o exemplo dos Estados Unidos. Isso é um fato. Então eu coloquei essa notícia hoje no Fato Brasil para a gente esperar que a gente vai ter essas mesmas, é bem capaz a gente ter essas mesmas atitudes, vão ser chamados de terrorista e daí para baixo, né? Eu só acho incrível que como é que uma pessoa que é nacionalista diz que é nacionalista, ou seja, que ama o Brasil, que quer o melhor para o Brasil, portando bandeira americana. O pior, no protesto pró-Bolsonaro, bandeiras neonazistas da Ucrânia. O outro até, que a gente viu aí nas imagens, falou assim, você já viajou para a Ucrânia? Eu sou herói de guerra, né? E como mais uma vez eu repito, que guerra será que ele é herói, né? Porque o Brasil não entra em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Professores de história aí, ó, me corrijam se eu estiver errado, né, pessoal aí, o Chico, o Clóvis, o Luiz, que são professores ligados aí, o próprio o Gilberto também, entre a professora Vitória, todos vocês aí. Se eu não me engano, a última guerra que o Brasil participou foi da Segunda Guerra Mundial, não foi que ele teve uma participação? E tudo bem, deve ter tido também aquelas participações da ONU, né, no Timor-Leste, aquelas coisas todas que a gente sempre está participando, mas guerra mesmo, a gente... Ou essa ou foi a do Paraguai, o cara tá meio novo, né? Será que o fascismo e o nazismo rejuvenescem assim? Talvez seja o leite que ele anda tomando, né? Agora tem que ver se esses leites que Bolsonaro, esse pessoal da supremacia branca tá tomando, se não é leite de burra, né? Pra você que assiste Chaves, você entendeu a minha colocação, né? Vamos dar uma pausa então para tomar uma água. Veja a seguir, o governo brasileiro, ele nomeou mais um nome forte no Centrão, né? O Ciro Nogueira, para a presidência do FNDE. A gente vai passar essas informações e mostrar também
como está um país que começou com um tipo de quarentena, uma reabertura de quarentena, uma quarentena diferente, e como está dando muito errado. Daqui a pouquinho, não sai daí, a gente já volta. Como você divide as coisas na sua casa com sua família? E como vocês fazem com o álcool em gel? Aqui tem 240 ml. Mais segurança para a sua família, cada um com o seu. Feitiços. Compre agora. loja.feitiçosaromáticos.com.br. E voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua paciência. Hoje o clima é um pouco pesado por causa dos protestos que aconteceram aí no final de semana aqui no Brasil, né? E agora é aquele momento que eu gosto pra caramba, que é aquele momento onde a gente vai fazer, onde eu vou ver alguns comentários. Deixa eu aqui, vou abrir aqui pra gente poder ler esses comentários. Hoje nosso programa tá um pouquinho estourado porque a gente entrou um pouco mais tarde, mas a ideia é que a gente cumpra o horário, tá? Já vou mandando um abraço pro Wesley, que também eu já vi que entrou aqui, mandou até um coraçãozinho. O Gabriel também está assistindo. Obrigado, viu, Gabriel? Eu tô com saudade. Eu vou falar aqui. Não vou falar. Eu vou falar já. Peraí que eu vou colocar aqui na tela. Pra não dizer que eu não, que eu não dei o... Vamos lá. Pô, Gabriel. Tô com saudade, meu amigo. Pô, tá sumido. Ah, é isso, gente. É isso. É porque faz tempo que eu não converso com ele online aqui. Aí bate aquela saudade, né? Quando o amigo é do coração, não tem porquê, né? Enfim, né? Vamos lá então, vamos ver aqui os nossos comentários. Mas a gente tá com um pouco comentário. Tá? A Ju Sampaio falou aqui, ó. Brasileiro que é brasileiro foge da treta. Heróis de guerra é o meu... O bom da reabertura é que várias pessoas vão sair para comprar o próprio terno pro enterro. Ju, a gente já vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Wesley, obrigado aí pela audiência, Gabriel também, todo mundo que está aí me acompanhando. Bom, vamos lá. O governo Bolsonaro, né, vai mandando o seu comentário aí, ó. E o governo Bolsonaro, né, o governo nomeou para a presidência do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP de Piauí. Do Piauí, né? Marcelo Lopes da Ponte. O Nogueira, para quem não sabe, é um dos principais políticos da sigla que faz parte do grupo chamado do Centrão. Lopes da Ponte é um homem de confiança do senador, né? A gestão do presidente Jair Bolsonaro se aproximou do Centrão, como a gente tem noticiado aqui, nos últimos meses, oferecendo cargos no governo em troca de apoio no Congresso. Aí esse Centrão ele reúne partidos de centro-direita e é conhecido por estar aberto a negociações por cargos, né? Em troca de dar sustentação ao governo no parlamento, né? Bolsonaro quer construir uma base política que evite, por exemplo, a abertura de um processo de impeachment contra ele, né? Lembrando que mais essa nomeação só sela realmente aquilo que eu tenho falado aqui há muito tempo, é que eu acho muito difícil que o Bolsonaro e a sua chapa caiam, a não ser que... Porque eles estão agora conversando com as pessoas certas. E de fato, agora realmente o governo federal, o governo Bolsonaro está mostrando a que veio, né? Desde a reunião que a gente divulgou aqui na semana retrasada, e todas essas afirmações esdrúxulas e complicadas mostram, na verdade, que o Bolsonaro nada mais é daquilo que ele mostrava que ele era mesmo, nesses 30 anos de vida pública. E ele está mostrando que ele é, né? Na minha opinião, com certa incompetência. Mas é isso aí, né? Eu sei que tem gente que não gosta do que eu falo aqui, mas acontece. Vou continuar falando. E já que nós estamos falando de quarentena, estão abrindo a quarentena aqui em São Paulo, né? Estão fazendo toda essa questão. E por que essa notícia ela vem para mostrar o futuro do que pode acontecer em São Paulo, no Rio e no Brasil, que está abrindo mão da quarentena? Por quê? Porque
até por uma grande influência do presidente desde o começo da pandemia, que não agiu como tal, como um grande líder, e tá nem aí com as mortes, não tá nem aí mesmo, a gente tem visto aí, é um negócio que até demora para descer na goela. Por essa irresponsabilidade do presidente que tem incitado as pessoas a quebrar a quarentena desde o começo da quarentena, né? E que tomou atitudes assim, enfim, não vou nem entrar em detalhes, não vou ficar aqui até amanhã falando, mas em relação a isso, e agora a gente percebe os nossos governadores que antes peitavam o governo federal, agora estão aptos a reabrir as suas economias, falando que o pior já passou e que estão de olho. O Chile fez isso, o Chile fez uma quarentena que era eletiva, era seletiva, ela só ficava de quarentena onde estava com muita coisa, onde estava com pouca, não ficava em quarentena. Resultado pro Chile, tá aí na tela, como você pode ler aí no nosso GC. O Chile está superando 100 mil casos e registra os novos recordes do coronavírus. Exatamente. A propagação do novo coronavírus continua a ter novos recordes no Chile. Né? Na segunda-feira, hoje, foram divulgados 5.471 novos casos e 59 mortes nas últimas 24 horas no Chile, passando 100 mil infectados no país, com uma rede de saúde já quase no limite. A estratégia chilena ficou fora do controle no último mês. Então, de 1º de maio a 1º de junho, os casos aumentaram mais de 500%, porque a estratégia deles é a mesma que está sendo adotada agora em São Paulo, no Rio de Janeiro. E as mortes passaram de 234 para 1.113%. Um crescimento de 375%, isso no Chile, que é um país menor que o Brasil. Nas últimas 24 horas, os números saltaram para 105.159 casos e os 1.113 mortos desde 3 de março. Quando o primeiro caso do coronavírus foi registrado no país, né, que tem 18 milhões de habitantes, segundo o Ministério da Saúde do país. Gente, só... Sabe o que eu falo? E eu vou fechar o programa assim. O pior cego é aquele que não quer ver. Quebrar a quarentena é ruim. Mas, minha opinião agora, eu acho que já é tarde demais. De verdade. O povo brasileiro já abriu mão. Não que você tenha que sair da quarentena. Fica isolado. Porque isso vai te salvar. Mas boa parte da população, e alguns obrigados a fazerem isso, porque já estão voltando, empresa abrindo. Aqui em São Paulo já tem um monte de empresa. Hoje eu andei na rua, aqui já tinha um monte de loja aberta. Por quê? Porque ninguém tá falando assim, não vai dar nada, já tá abrindo. Acabou, passou, agora o próximo mês vai começar a abrir. Já vai abrir shopping daqui a pouco. E tá todo mundo despreocupado. Andei na rua, um monte de gente empinando pipa na rua junto, assim, sabe, moleque. Enfim, ninguém tá nem aí. Por isso que eu falo, você que pode, fica. E, infelizmente tem gente que vai ser obrigado a ir trabalhar. Porque o governo também está pouco se lixando. Auxílio emergencial está sendo assim, um parto, como a gente tem falado aqui nos últimos programas. Então, meu amigo, agora é cada um por si. E essa reabertura, o que eu acho que é um erro. Por mais que colocasse um lockdown aqui, já não ia funcionar, porque a população já caiu em descrédito. A população já não acredita. Infelizmente, graças à incompetência de todos os nossos governantes, começando com o nosso principal, que é o Bolsonaro, que é o nosso presidente, que deveria agir como presidente, não como um moleque da quinta série, como tem agido, o imbecil, e os nossos governadores, Dória e tudo mais, graças a isso, infelizmente, o que nós vamos ver daqui pra frente é muito ruim e é muito triste. Tomara que um milagre aconteça e as coisas vão bem, mas, gente, eu já não acredito nem em Papai Noel, e nem em Coelhinho da Páscoa. Como eu disse aqui na semana passada, apertem os cintos que o piloto sumiu. Pois é, e é assim que eu vou ficando com o Fato Brasil de hoje. A Judite já tá toda aqui porque ela quer brincar. Não tem jeito. Ela tá que tá. Hoje ela tá que tá. Eu vou, antes de ir encerrar o programa, eu quero ver se tem algum último comentário. Eu gosto de ver até o final, porque às vezes as pessoas escrevem e eu não acabo não enxergando. Na minha sala de vídeo não tem comentário novo. Vamos ver na live se tem algum comentário novo. Vamos ver, espera um pouquinho para abrir. Não abriu nenhum comentário novo aqui. Não sei se tem mais algum, mas eu agradeço o carinho da sua audiência, a sua atenção. Fica online aí, ó, que dentro de 2 minutinhos tem o Etc., que passou ontem e agora vai ser a reapresentação. Fica aí que a gente vai assistir o Etc., que é um programa maravilhoso, um programa bem humorado com a Nani e com o Wesley e com a nossa querida Pérola Rodrigues.
Um beijo a todos que me acompanharam, muito obrigado mais uma vez. Mande sua sugestão, reclamação e acompanhe a nossa programação no nosso site wtvbrasil.com.br. Lá tem 24 horas por dia de muita diversão e informação para você aqui na WTV. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.